Glória a Deus. Olha eu aqui de novo. Glória a Deus. Queria, neste momento, convidar as crianças aqui presentes a saírem para as suas classes. Nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra que tem como título Lições a aprender com a conquista de Jericó. Lições que nós temos a aprender com a conquista da cidade de Jericó. Para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro e capítulo que contam o que aconteceu, Josué, capítulo de número 6. Por favor, abra a palavra de Deus em Josué, livro de Josué, sexto livro da Bíblia, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos encontram, eu aproveito para dar as boas-vindas a todos os irmãos, também aqueles que nos visitam, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, não podem estar aqui hoje. Há irmãos nos acompanhando até de outras cidades, que não podem estar conosco fisicamente, mas estão adorando conosco por meio da internet. Josué, capítulo de número 6. Obrigado, Fábio. A partir do verso 1. São apenas 27 versículos, nós vamos ler todos eles. Josué, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Verso 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Verso 12. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram
por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Verso 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no. Então somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Verso 26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Assim, era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, amado e querido Pai, no Salmo de número 19, o salmista, inspirado pelo Senhor, diz algo no qual eu acredito. Ele diz que a lei do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor não tem erros. A palavra do Senhor não tem equívocos. A palavra do Senhor não tem manchas. Porém, aqueles que pregam a tua palavra, eles têm erros. Como também aqueles que escutam a tua palavra, Senhor, também são pecadores. E é por isso que nesse momento eu peço que, após lermos a tua palavra perfeita, o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude primeiramente a compreendê-la, a podermos entendê-la, Senhor. Mas não apenas isso. Nós não queremos apenas entender a tua palavra, nós queremos seguir a tua palavra. Nós queremos imitar a tua palavra. Nós queremos praticar a palavra do Senhor. Por isso, Pai, tem misericórdia de nós e envia o teu Espírito Santo para nos iluminar, Senhor, a mente e o coração e nos transformar. Pois tudo isso eu peço e com fé eu já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém,
amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, amigos, ontem, em um dos grupos de WhatsApp da nossa igreja, que são vários, um casal, recém-casado inclusive, postou algo, compartilhou algo que trouxe alegria para todos. Ainda não é um filho. O que eles postaram, o que eles compartilharam no grupo ainda não é um filho. Ainda não. É um casal ainda recém-casado. Na verdade, eles compartilharam uma conquista de algo material. Algo que também é muito importante. E por causa disso, o resultado não poderia ser outro. Todos do grupo ficaram felizes com esse casal e mandaram parabéns para eles pela conquista que Deus havia dado a eles. Afinal de contas, quem é que não fica alegre com conquistas? Quem é que não fica alegre com as conquistas, mesmo que sejam as conquistas dos outros? Porque um dia será sua, um dia será minha. Então, conquista é algo que nos alegra, é algo que nos deixa felizes. Pena que muitas vezes nós não saibamos muito bem o que devemos conquistar e principalmente como nós devemos conquistar algo. A boa notícia, porém, é que a palavra de Deus tem muito a dizer sobre isso. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre o que nós devemos conquistar, como nós podemos conquistar. Hoje, inclusive, nós iremos meditar sobre a conquista de uma cidade. Uma cidade muito antiga e também muito famosa, chamada Jericó. E o meu objetivo, irmãos, ao meditarmos sobre como essa conquista aconteceu, é que nós possamos tirar lições para nós. Lições acerca das nossas próprias conquistas. Porque hoje não existe mais cidade para ser conquistada, mas existem desafios para serem vencidos, existem tentações para serem derrotadas, existem alvos a serem alcançados. Então, através da conquista de Jericó, eu creio, nós podemos tirar lições também para as conquistas que nós precisamos experimentar ainda nos dias de hoje. Então, como foi que a cidade de Jericó foi conquistada e que lições nós podemos aprender com isso? Em primeiro lugar, eu percebo aqui, nesse capítulo maravilhoso da palavra de Deus, que Jericó foi conquistada apesar de estar fortemente fechada. A cidade de Jericó foi conquistada apesar dela estar fortemente fechada. É com essa informação importante de que a cidade estava fortemente fechada que o capítulo inicia. Josué capítulo 6 inicia dizendo exatamente isso, que a cidade de Jericó estava rigorosamente fechada. Irmãos, quando eu vi isso, quando eu li isso, eu lembrei de uma promessa que o nosso Senhor Jesus Cristo faz no Evangelho de Mateus. E a promessa que ele faz, vocês vão lembrar dela, é: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que acontece é que muitas vezes nós escutamos essa promessa e a ideia que nós temos é que o inferno vai atacar a igreja e a igreja vai sobreviver ao ataque do inferno.
A igreja vai resistir. Olha, o inferno vai vir para cima da igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno vai atacar a igreja e a igreja vai continuar de pé. Só que eu queria dizer que a ideia é exatamente o contrário. O que Jesus está prometendo em Mateus não é que o inferno vai atacar a igreja, é que a igreja vai atacar o inferno. Porque porta não se mexe, porta não ataca ninguém, porta é a entrada de um reino. Precisamos entender isso. O que Jesus estava dizendo é que o reino do inferno seria atacado pelo seu povo. O reino do inferno seria atacado pela igreja. E quando a igreja atacasse as portas do reino do inferno, estas portas não prevaleceriam sobre a igreja do Senhor. Jesus estava prometendo então que quando a igreja fosse, quando a igreja pregasse, quando a igreja decidisse conquistar, o inferno não seria capaz de resistir ao poder da igreja. Então olha se não é exatamente isso que está para acontecer aqui em Jericó. O versículo 1 diz que por causa dos filhos de Israel, por causa da igreja do Antigo Testamento, a cidade de Jericó está com todos os seus ferrolhos sendo usados. A cidade de Jericó está rigorosamente fechada, o que era um problema para o povo de Deus. Porque Jericó era uma cidade que tinha muralhas fortificadas. Como o povo de Deus ia conquistar Jericó? Como o povo de Deus ia adentrar aquela cidade se ela estava totalmente fechada? Mas lembra da promessa de Jesus. Não importa o quanto o inferno se fecha, quando o povo de Deus vai, quando o povo de Deus luta, quando o povo de Deus batalha, não há inferno que possa resistir. Não há inferno que possa continuar de pé. Os portões do inferno serão explodidos pelo poder que há na igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E uma ilustração que nós vemos disso, irmãos, são os países ao redor do mundo, onde o evangelho é proibido de entrar. Mas ele entra mesmo assim. Países como China, como Rússia, algum tempo atrás, onde a palavra de Deus era proibida de entrar, mas entrou assim mesmo. A palavra de Deus não poderia entrar, mas as portas do inferno destes países não suportou o poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus está lá, sendo pregada, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. O que eu estou querendo dizer é que um detalhe que nós não devemos observar é se uma porta se encontra fechada ou aberta. Isso é apenas um detalhe. Se determinada porta está aberta ou fechada, isso não passa de um detalhe. O que eu e você devemos observar não é se a porta está aberta ou fechada, mas quem a fechou ou a abriu. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos frágeis. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo de Deus, mas nós somos fracos. Nós olhamos e vemos uma porta fechada. E o que é que nós pensamos? Vixe, a porta está fechada. Não é da vontade de Deus. Eu vou desistir. Está difícil demais. Está sendo muito trabalhoso. Essa porta não vai se abrir nunca. O que nós temos que observar não é se a porta está trancada ou escancarada. O que nós temos que nos perguntar é quem a fechou. Porque escute isso. Se foi Deus
que fechou a porta, desista. Sabe por quê? Porque a porta que ele fecha, ninguém abre. Mas se uma porta está fechada, porque o homem fechou, porque os demônios fecharam, porque o inferno fechou, não desista, persista, porque a porta que Deus abre, ninguém é capaz de fechar. Pode até tentar por algum tempo, mas ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, a igreja que tem a palavra de Deus. Ela está fechada por algum tempo, mas a igreja vai abrir. Deus tem o poder de abrir e de fechar portas. Então a cidade de Jericó foi conquistada, apesar de estar rigorosamente fechada. E talvez hajam áreas na tua vida, ou talvez desafios que estão se colocando diante de você. E parece que esses desafios, eles são intransponíveis, eles são invencíveis, eles são inalcançáveis. Ei, a questão não é como a porta está, a questão é qual é a vontade de Deus para essa porta. Porque se a vontade de Deus for que ela seja aberta, ela será aberta. Persista, insista em oração, na dependência do Senhor. Continue fazendo a vontade do Senhor. Essa é a primeira característica que eu tiro como lição da conquista de Jericó. Mas aqui eu vejo outra característica. A cidade de Jericó foi conquistada através de uma fé obediente. Como é que a cidade de Jericó foi conquistada? Com quais armas? Com qual exército? Com quais tanques de guerra? Não. Ela foi conquistada através de uma fé, de uma confiança e de uma confiança obediente. Muito se fala contra a fé, porque a fé não pode muita coisa. Vamos ver se a fé não pode muita coisa. Porque depois de dizer que a cidade estava fechada, os versos 2 a 5 mostram duas coisas que Deus diz para Josué. Deus aparece para Josué na forma de um guerreiro. Você vê isso no final do capítulo 5. E ele diz duas coisas para Josué. Primeira coisa que Deus diz para Josué: Josué, essa cidade aí, que está fortemente fechada, eu entreguei. Eu entreguei Jericó, eu entreguei o seu rei, eu entreguei os seus valentes na tua mão. Primeira coisa que Deus diz para Josué. Segunda coisa que Deus diz para Josué: tem que ter fé. Josué, agora eu vou te ensinar. Não apenas eu entrego, eu ensino o caminho para conquistar. Para você conquistar essa cidade, vocês vão ter que rodeá-la durante 7 dias. Quem é contra a campanha de 7 dias, agora vai ter que aprender a gostar, viu? Quem era contra a campanha de 7 dias, eu aprendi que quem criou a campanha de 7 dias foi Deus. E aí Deus diz: olha, vocês vão rodear a cidade durante 7 dias. No 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. E enquanto vocês rodeiam a cidade, vocês levam a arca com vocês. E eu quero que 7 sacerdotes toquem 7 trombetas de chifre de carneiro durante os 7 dias. E quando for a última volta, você vai dizer para o povo gritar em alta voz. E quando isso acontecer, as muralhas irão ruir, as muralhas vão cair no chão, e aí
você vai entrar, cada um vai entrar diante daquilo que está à sua frente. Isso foi o que Deus disse para Josué. A cidade seria conquistada através de uma campanha militar? Não. Uma campanha diferente. Uma espécie de cerimonial de Deus para aquele povo. E aí, pergunta que eu faço para vocês é, humanamente falando, o que Deus falou faz o menor sentido? Será que, qual era a lógica? Conquistar uma cidade com todos os seus ferrolhos fechada, com voltas ao redor dela, tocando trombeta de chifre de carneiro, e no final dá um grito. E a cidade cai, as muralhas caem, e a cidade é conquistada. Faria o menor sentido isso, humanamente falando? Como também não faz sentido muita coisa que Deus manda a gente fazer. Como também não faz sentido muita promessa que Deus faz para nós. E quando a gente recebe a promessa, a gente fica achando que é doidice, a gente fica achando que é loucura. Mas é nesse momento em que Deus promete, é nesse momento que Deus manda, que entra em cena a necessidade de termos o quê? De termos fé. E é exatamente isso que esse capítulo mostra várias pessoas tendo. Olha a inocência dessas pessoas. Nós temos que resgatar isso, igreja. Nós temos que resgatar essa confiança na palavra de Deus. Nós temos que resgatar essa fé nas promessas do Senhor, de que o que Ele falou é o melhor caminho a ser seguido. Quem é que tem fé aqui nesse texto? Primeiramente, Josué tem fé. Se é para alguém começar a ter fé, Josué é essa pessoa. Os líderes têm que ser os primeiros a terem fé. E Josué tem. E como é que Josué demonstra a fé dele? Irmão, Josué demonstra a fé dele em algo que eu considero muito caro. Josué demonstra a fé dele através da transmissão da palavra que Deus deu. Josué demonstra que tem fé em Deus quando ele escuta algo de Deus e ele transmite exatamente aquilo que ele escuta. E eu digo isso com tristeza no meu coração, mas nós temos visto hoje muitos líderes perdendo a fé em Deus. Existem muitos líderes que hoje estão perdendo a fé em Deus. Pastor, e por que você afirma isso? Como é que você sabe que líderes estão perdendo a fé em Deus? É simples. É só você perceber o que é que os líderes estão transmitindo para os seus liderados. Tem muito líder transmitindo para os seus liderados a sua própria palavra, ao invés de transmitir a palavra de Deus. E eu pergunto por quê? Alguns líderes pararam de transmitir a palavra de Deus, estão transmitindo a sua própria palavra ou a palavra de outro ser humano. É simples, é porque eles perderam a fé na palavra do Senhor. Eles não acreditam mais que é isso que funciona, que é isso que serve, que é isso que transforma, que é isso que leva para o céu. O que Deus disse para Josué parecia loucura? Parecia, mas o que foi que Josué transmitiu para o seu povo? Olha, eu ouvi algo ali de Deus, mas eu acho que na verdade é melhor por aqui. Nós vamos ter mais sucesso se nós formos por aqui. Não! Josué escuta uma palavra e ele transmite a palavra que ele escuta, que ele recebe de Deus.
Então eu queria perguntar, se você fosse um líder, que tipo de líder você seria? Que tipo de líder você tem sido nas oportunidades que Deus te dá? O que você tem transmitido aos seus liderados? Então, se você for orar por mim alguma vez, ore para que eu continue acreditando e pregando a palavra de Deus. É o que eu quero. Eu quero ser um Josué. Ah, mas isso não faz mais efeito, pastor. Ah, mas isso não... As pessoas não querem mais ouvir isso. Eu não fui enviado para dizer o que as pessoas querem ouvir. Eu fui enviado para dizer o que Deus quer que elas ouçam. E é isso que eu vou prestar contas quando eu chegar no céu. Então sejamos líderes que têm fé na palavra de Deus. E que transmitem essa palavra para as pessoas. Vamos transmitir essa palavra na nossa casa. Vamos transmitir essa palavra na nossa igreja. Vamos transmitir essa palavra quando nós sairmos pela rua. Porque a vitória não vem de nós, a vitória vem da palavra de Deus. Josué confia no Senhor. E ele não é o único. Os sacerdotes também têm fé no Senhor. Tanto os que tocam trombeta, como os que carregam a arca. Tinham que ter fé em Deus. Porque imagina você estar diante do inimigo. O inimigo está ali, ó. Desarmado. Porque uns estavam com a trombeta de carneiro, de chifres de carneiro na mão, outros estavam com a arca. Tinha que ter fé para estar diante do inimigo desarmado. Tinha que ter fé para acreditar que o que ia trazer a vitória não era a arma, era a presença de Deus que eles carregavam. Quem toca tem que ter fé, que não é ele que traz a vitória, é a presença que ele traz. É a presença que nós trazemos que vai trazer a vitória para nós. Sacerdotes tinham que ter fé. Os homens armados tinham que ter fé. Por quê? Primeiro, porque eles estavam nas posições mais vulneráveis. A arca ficava no meio, depois, na frente, vinham os tocadores de trombeta, e na frente e atrás, na vanguarda e na retaguarda, vinham os homens armados. E essas eram as posições mais vulneráveis, na parte da frente e a parte de trás. Então eles tinham que ter fé. Fé de que Deus estava guardando eles. Eles também tinham que ter fé, porque eles eram homens da espada, homens da ação. E Deus não mandou agir, Deus mandou esperar. Ei, esperar é fácil? Não. Mas tem momentos que Deus manda esperar. Você está com vontade de ir lá, de guerrear, de dizer umas coisas. Calma, espera. Você é soldado, mas espera a hora de agir. Quem mais tinha fé? O povo todo tinha fé. O povo todo demonstrou, por incrível que pareça, fé aqui nesses versículos. De que forma, irmãos? Eles tiveram fé. Primeiro, Josué disse: vocês não falarão palavra alguma, até o dia que eu mandar vocês gritarem. Mas enquanto não for o dia, vocês não dizem nada. Vocês não gritam, vocês não falam palavra alguma, vocês não levantam a voz. Aí eu tenho certeza que vocês pensaram o que eu pensei. Pensaram o que eu pensei, não foi? Eu li esse versículo aqui e eu pensei, será que nessa campanha tinha mulher? Porque durante 7 dias,
Ninguém falava nada. Não. Falando sério. É fácil ficar calado. É fácil silenciar em momentos de guerra, em momentos de batalha. É fácil não dizer nada. É fácil não fazer perguntas. É fácil não fazer acusações. Josué disse, só no último dia é que vocês vão dizer alguma coisa. Até lá, não digam absolutamente nada. Criança tem dificuldade de ficar com a boca fechada. Mas será que é só as crianças? Nós adultos também. Mas eles ficaram. Deus mandou e eles ficaram. Foi uma demonstração de fé. Mas não apenas isso, irmãos. Aqui eu vejo também. Imagina você ter uma ação trabalhosa durante dias seguidos e não ver um resultado da sua ação. Eles rodearam uma vez, e diz o texto que eles voltaram para o arraial. Eles rodearam outra vez, acordavam de madrugada, vinha para o arraial. Terceiro dia, vinha para o arraial. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, e nada. Dava trabalho rodear uma cidade inteira, de boca fechada, ouvindo trombeta sendo tocada. 6 dias seguidos e nenhum resultado. As muralhas continuaram lá. Os inimigos continuaram lá. Talvez é assim que você está se sentindo. Você está fazendo algo dia após dia, algo trabalhoso, e você não tem visto resultado nenhum. Mas lembra o que foi que Deus disse? No 7º dia, as muralhas ruirão. Não foi no 6º, não foi no 6,5, foi no 7º dia. Existe um número que precisa ser alcançado para que a promessa de Deus seja cumprida. Existe um limite que precisa ser alcançado para que a promessa do Senhor se cumpra na minha vida e na sua vida. Inclusive, quando Hebreus, capítulo 11, verso 30, fala sobre esse episódio, ele diz o seguinte: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas 7 vezes. As muralhas ruíram pela fé, mas só depois que elas foram rodeadas, quantas vezes? 7 vezes. Quando foi que a carne de Naamã ficou limpa? Quando ele mergulhou quantas vezes? É o número que Deus ordenou. Talvez está faltando um pouquinho só, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Mas ela não vai se cumprir enquanto o número que Deus estabeleceu não se cumprir, não for obedecido. Então não fica no meio do caminho, não desiste. Se Deus mandou você fazer algo, dizendo que através disso a bênção viria, continua até que a bênção chegue. É obediência, é uma fé que obedece, não é uma fé que reclama, não é uma fé que duvida, é uma fé que obedece às ordens do Senhor. O povo demonstrou fé de várias maneiras. Outra maneira foi quando Josué mandou eles gritarem. E o que foi que eles fizeram? Josué mandou eles gritarem e eles gritaram. Imagina o vexame. Às vezes nós temos medo de gritar, né? Às vezes nós temos medo de levantar a voz em adoração ao Senhor. Nós temos medo de levantar a voz em oração a Deus. O que é que vão pensar de mim? Tem hora que Deus manda gritar e a bênção vem quando essa ordem é obedecida.
O povo se calou, mas quando Deus disse grita, o povo gritou. E não foi apenas esse povo, não, no Novo Testamento. Quantos homens, quantas mulheres receberam bênçãos de Deus, inclusive um cego de Jericó. Não essa, outra, mas com o mesmo nome. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ei, para que isso? Que exagero. Diminui aí, se cala. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Para de fazer papel de besta. Ele não vai te ouvir, não. Desiste. E quanto mais alguém falava, mais o homem clamava ao Senhor, mais o homem gritava. Até que ele ouviu uma voz próxima a ele, perguntando: o que queres que eu te faça? Não é o grito que vai trazer a bênção, mas é a fé que muitas vezes é demonstrada pelo grito. Não é no grito que vamos ganhar a bênção, mas é na fé que muitas vezes é demonstrada através do clamor ao Senhor, da adoração ao Senhor, uma adoração sem timidez, uma oração com fé, uma adoração que agrada ao nosso Deus. Olha como o povo teve fé e nós também precisamos ter. Outra demonstração de fé que eu encontro do povo é quando Deus, através de Josué, diz que a cidade, tirando Raabe, seria totalmente condenada. O que isso significa? A cidade seria condenada para eles. A cidade seria dedicada a Deus. Porque era Deus que estava dando a cidade. O ouro da cidade era dele. Seria usado na casa dele. Então o povo não deveria tomar para si nada que eles encontrassem na cidade. Agora imagina aí. Você passa 7 dias rodeando uma cidade. E aí, quando você entra na cidade, você encontra barras de ouro, você encontra tesouro, você encontra joias. É fácil não se apropriar do que não é nosso, quando nós estamos precisando. É fácil não se apropriar do que não é nosso, quando aquilo está à nossa frente e nós estamos precisando. O povo todo obedeceu, com exceção de um, que depois nós vamos descobrir quem foi. Josué teve fé, os sacerdotes tiveram fé, os homens armados tiveram fé, o povo todo teve fé, e para concluir, Raabe, a prostituta, teve fé. Para não dizer que era só do povo de Israel, para não dizer que o povo de Jericó não poderia ter sido salvo, poderia. Mas eles não quiseram, eles se fecharam para Deus. Como muitas pessoas hoje estão se fechando para o Senhor, estão fechando o coração para Deus. Raabe não. Raabe abriu o seu coração para o Senhor. 2 vezes no texto fala sobre ela. Uma antes da queda dos muros e outra depois da queda. E o interessante é que é sempre pelo mesmo motivo. Porque ela acolheu os mensageiros. Ela acolheu os mensageiros. E quando vai falar sobre Raabe, lá em Hebreus capítulo 11, verso 31, diz que ela não foi destruída com a cidade de Jericó, porque ela acolheu os mensageiros com paz. E sabe o que é interessante, igreja? É que Raabe não era israelita. Raabe era jericosita. Não sei se essa palavra existe, mas eu acho que é mais ou menos isso. Ela era moradora de Jericó. O que tornou a fé dela ainda mais difícil. Porque ela era da cidade do inimigo. Mesmo assim, ela teve fé. Sabe o que isso nos mostra?
quanto mais difícil ter fé for, maior será a recompensa. Quanto mais a fé estiver sendo testada, maior será a recompensa que a fé trará. Qual foi a recompensa de Israel? Uma cidade conquistada. Qual foi a recompensa de Raabe? Primeiro, a vida dela foi salva. Segundo, a vida da família dela inteira. Terceiro, ela morou com o povo de Israel. Continuação vai dizer. E quarto e mais importante. Dizem que ela casou ali. Alguns acham que ela casou com Josué. Porque não diz com quem Josué se casou. É possível que ela tenha casado com o próprio Josué. Eu não sei. O que eu sei é que da descendência de Raabe veio o rei Davi. E da descendência de Davi veio o rei dos reis e o senhor dos senhores. Raabe entrou para a descendência do nosso Salvador. Por quê? Porque ela teve fé. Meu irmão, minha irmã, não desista da tua fé. Primeiro, porque essa fé vai te salvar. E pode ser que ela não salve apenas você. Pode ser que ela salve a tua família inteira. Porque a fé de uma prostituta salvou ela, o pai dela, a mãe dela, a família dela. Por que que a minha fé e a tua fé não pode ser usada para salvar a nossa família? Não desista da tua fé. Raabe não desistiu, Raabe esperou. Teve uma promessa, olha, nós vamos invadir a cidade. E quando nós invadirmos, coloca lá um fio vermelho para a gente saber que é a tua casa. Porque nós vamos, Deus vai nos abençoar. E ela diz, eu sei mais do que vocês. Porque Deus colocou fé no meu coração. Raabe esperou e Raabe foi salva. Como eu disse, muito se fala contra o poder da fé. A fé pode pouca coisa. Não acredite em quem não acredita na fé. Tenha fé em Deus. Continue tendo fé, porque a cidade de Jericó foi conquistada através de uma fé obediente. Para concluir, nós já vimos que Jericó foi conquistada, apesar de estar fortemente fechada. Nós vimos que Jericó foi conquistada através de uma fé obediente de várias pessoas. Para concluir, eu aprendo aqui que Jericó foi conquistada para nunca mais ser reconstruída. O texto caminha para a sua conclusão, com Josué sendo usado por Deus para fazer uma maldição. Josué compartilhou a palavra no começo e agora ele faz uma maldição. Ele diz, maldito aquele, e ele faz todo o povo jurar, que se levantar para reedificar esta cidade que Deus está destruindo. Quando ele colocar os alicerces, o filho mais velho dele vai morrer. Quando ele colocar as portas, porque ele vai conseguir, mas vai ter um preço. Quando ele colocar as portas, o filho mais novo dele vai morrer. Irmãos, eu li isso. E sabe o que foi que Deus falou ao meu coração? Deus falou ao meu coração que muitas vezes nós estamos tentando reconstruir aquilo que Ele já nos ajudou a destruir. Porque teve um homem, futuramente, que vai tentar isso aqui. Vai ter um homem que vai tentar reconstruir Jericó. Quando ele coloca os alicerces, o filho mais velho dele morre. Está lá em 1 Reis. Quando ele coloca as portas, o filho mais novo dele morre. Às vezes nós, em nossas conquistas, em nossos planos, em nossos objetivos, estamos tentando reconstruir aquilo que Deus já mandou destruir.
Nós queremos reconstruir aquilo que Deus já nos ajudou a acabar. Mas nós não acreditamos no plano de Deus. E nós queremos edificar novamente. Ao invés de procurar aquilo que agrada ao Senhor, porque Deus queria que as ruínas de Jericó fosse uma demonstração do poder de Deus. Por isso aquilo deveria continuar daquela forma, como ruína. Mas alguém não acreditava que tinha sido Deus, não acreditava que tinha sido amaldiçoado, e ia tentar reconstruir em uma base amaldiçoada, em algo que Deus não queria. É como alguém que Deus liberta de algo, que Deus liberta de uma vida, que Deus liberta de um vício, e depois está tentando reconstruir aquilo que Deus ajudou a destruir no passado. Deus ajudou a acabar um relacionamento, Deus ajudou a acabar um meio de vida, Deus ajudou a acabar algo, e o tempo passa, e aí parece que esquece, e a gente vai tentar reconstruir aquilo que Deus já tinha ajudado a acabar. E quando nós fazemos isso, o prejuízo vem. Então o que eu aprendo aqui é que quando nós começamos a agir contra a vontade de Deus, nós sofremos e fazemos os outros sofrerem. Porque quem morreu foi o filho dele. E quando nós continuamos naquilo que Deus disse que não é para continuar, nós sofremos e fazemos os outros sofrerem. Porque eu não entendo como é que um pai, sabendo de algo que está na palavra de Deus, vê um filho morrer e continua no mesmo erro, sabendo que o outro vai morrer também. Como é que um pai pode continuar numa vida que está trazendo desgraça para a sua família? Como é que uma mulher pode continuar numa vida que está trazendo destruição ao seu lar, se Deus está mostrando o que vai acontecer? Talvez há alguém aqui pensando em começar algo errado. Talvez há alguém aqui pensando em iniciar uma vida errada, cometer um ato errado. Talvez há alguém aqui paquerando com o pecado. Ou talvez há alguém aqui que já cometeu e está pensando em continuar cometendo. E baseado na palavra de Deus, a única coisa que se deve fazer é desistir de tais decisões. Não vale a pena começar algo contra Deus. Não vale a pena continuar algo contra Deus, porque o preço vem, o prejuízo vem. Desiste disso na sua vida agora. Ao invés disso, decide começar algo de acordo com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quem começa algo de acordo com a vontade de Deus, vai colher as recompensas disso. Quem continua algo de acordo com a vontade de Deus, vai colher as recompensas disso também. É por isso que o texto termina dizendo que Deus estava com Josué. E a sua fama corria por toda a terra. Deus honra quem honra Ele. Deus honra quem confia nele. Deus honra quem busca Ele. Deus honra quem obedece a Ele. Deus honra quem se humilha diante dEle. Deus tem coisas grandiosas para fazer na vida daquele que se entrega totalmente a Ele. Josué é um exemplo disso, igreja. Do que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida, se nós nos entregarmos verdadeiramente a Ele. Por isso, meu apelo essa noite não é: vem com Josué lutar em Jericó. O meu apelo é: vem com Jesus lutar
as batalhas que Ele colocou na tua vida. As Jericós dos dias de hoje, para você, eu e você só podemos vencer com o nosso general chamado Jesus. E através da nossa fé em Jesus que nós iremos vencer. Curve a sua cabeça. Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. Talvez você seja um israelita, um conhecedor da palavra de Deus, mas que não tem vivido em uma fé obediente, não tem vivido de forma agradável ao Senhor, não tem sido paciente, não tem fechado a boca quando é para fechar, talvez tenha se apropriado daquilo que não é seu, talvez não tem louvado ao Senhor como Ele tem te chamado para fazer. Em alguma área você sente que tem falhado contra Deus. Nesta noite, o Senhor está te fazendo um convite. O convite é: venha demonstrar a sua fé nele. Venha depositar toda a tua fé no teu Senhor. Aquela cidade, ela representa as cidades da terra que um dia serão destruídas. Tudo aquilo que aqui for conquistado, aqui ficará. Por mais belo, por mais importante que seja. Mas existe uma cidade. Essa não será destruída jamais. Essa o homem não pode colocar por terra, a cidade celestial. E para ela não é um homem que pode nos levar, por melhor que ele seja. Para ela só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então reconcilie-se hoje com Jesus. Firme os seus votos com Ele. Decida ter uma fé perseverante. Uma fé obediente. Uma fé que se demonstra através dos seus atos. Uma fé que as pessoas olham e dizem, de fato, ele tem fé, ela tem fé. Talvez você seja uma Raabe, um Raabe, alguém de fora, alguém que ouviu falar sobre Deus. E ao ouvir, você acreditou. Se assim foi o teu caso, e se você ainda não havia publicado a sua decisão, eu quero convidar você a neste momento, enquanto nós estamos adorando ao Senhor, se você está tomando uma decisão de começar algo da vontade de Deus, ou se você quer sair daqui hoje confirmando a sua vontade de continuar confiando em Deus, servindo a Deus, enquanto nós estamos adorando, quero convidar você a sair do seu lugar e vir até o altar. Inclusive eu gostaria de perguntar se existe alguma Rafaela aqui essa noite, além da esposa do irmão Leones. Tem alguma Rafaela aqui essa noite? Eu fui informado de que durante uma visita, uma irmã chamada Rafaela se reconciliou com Cristo e gostaria de publicar a sua decisão. Ela está aqui essa noite, a Rafaela, que se reconciliou durante uma visita. Se ela está durante o momento do louvor, quero convidá-la a vir até o altar. Mas não apenas a Rafaela, todo aquele que sentiu o desejo no coração de se entregar ao Senhor esta noite.